Sentei na primeira fileira e o pastor estava pregando exatamente sobre o dom de línguas. Eu achava isso impossível, falar em línguas, língua dos anjos. Que negócio é esse? Isso é coisa pra gente doida. Se eu quiser abrir a boca aqui agora, posso falar, eu posso inventar alguma língua aí e falar, né? E eu lembro que o pastor, do meu lado, estava um jovem que ele era a vida assim bem desconcertada, sabe? É, fazia coisas assim fora da igreja, chegava na igreja ali, o povo sabia que ele era daquele jeito, mas recebiam ele com amor, tratavam com amor, cuidavam dele. E eu lembro que quando o pastor orou por todo mundo, eu com os olhos fechados, eu ouvi o barulho das cadeiras se arrastando, porque o povo começou a cair no chão, ali no poder de Deus. Quando ele orou por mim, eu não senti nada. Eu não sentia nada. Um arrepio eu não conseguia sentir. Eu era totalmente seco, cru, como a gente fala, né? Aquele crente cru mesmo, né? Mas quando ele orou por esse jovem do meu lado, esse jovem se drogava, a vida toda desmantelada mesmo. Esse jovem começou a cantar em línguas. Eu nunca tinha visto ninguém cantar em línguas até aquele momento. Na hora eu senti uma raiva daquilo. Eu falei, mas como é que pode? Eu sou todo certinho. Venho de família certa, nunca me droguei, nunca me prostituí. E eu não falo essas línguas aí que ele está falando. Quando o pastor chamou para frente, eu lembro que ele falou assim: quem deseja ser batizado no Espírito Santo na evidência de línguas, vem aqui na frente. E eu dei o primeiro passo e eu falei assim: eu quero ver se esse negócio é verdade mesmo. Né? Vai que eu esteja errado, né? Vai que realmente Deus exista. Resumindo a história, é, ele começou a orar pelas pessoas, todo mundo estava ajoelhado no chão, mas somente ele pediu para ficar em pé, o pastor da igreja, né? Eu lembro que ele gritava no meu ouvido, né? Receba o dom do Espírito, fale línguas. E nada, eu não sentia nada. Até que um momento eu comecei a falar com Deus sem crer em Deus. Eu lembro que eu falava assim: se o Senhor existe, me faz viver essa experiência. Se realmente isso é real, eu quero viver isso. E eu lembro que eu comecei a sentir uma água borbulhando dentro de mim. Fazia aquela coisa assim borbulhando. Hoje eu entendo o que a palavra de Deus diz, né? Jesus falou: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E eu sentia literalmente, não era algo espiritual. Era algo que borbulhava e ao mesmo tempo queimava dentro de mim. Pela primeira vez na minha vida eu senti algo. Ele estava para sair para orar por outras pessoas e de repente eu dentro de mim eu comecei a clamar: não vai, eu já estou sentindo algo. E ele voltou. Nisso que ele voltou, ele falou, gritou no meu ouvido novamente, né? Fale línguas. E eu lembro que a última palavra que eu falei para Deus de uma maneira ousada, porque eu não conhecia a Bíblia, eu não sabia como me comportar diante de Deus, porque eu não acreditava em Deus. Para mim existia uma força, mas que essa força não era Deus, talvez era a natureza, uma coisa muito doida, talvez pela influência da minha família na época, de viver em espiritismo e tantas religiões ali, aquela mistura de religião na minha família. E eu falei assim para Deus: Deus, se o Senhor não, se você existir e se o Senhor não fizer isso na minha vida hoje, eu não vou querer mais nunca. E na mesma hora que eu falei isso, eu vi foi muito rápido, uma luz fluorescente assim, eu apaguei completamente. E aí eu lembro detalhes, inclusive eu passei muitos anos depois dessa experiência para compartilhar essa experiência com outras pessoas. Você apagou o quê? Desmaiou? Na Caiu. verdade, eu caí. Caiu, não. Eu caí sem saber que eu tinha caído. Não sei Ah, não sei como eu vou conseguir expressar isso. E eram coisas que eu não acreditava. Deus fez comigo exatamente do jeito que eu não acreditava. Porque na hora que eu caí, eu não estava mais ali. O meu corpo estava ali caído, metade no altar e metade para baixo do altar, né? E eu lembro que eu parei no lugar muito grande, era muito imenso esse lugar. E eu via muita gente de pé, de costas para mim. Essas pessoas estavam vestidas com umas roupas, eram esbranqueadas, com amarelo, um amarelo esbranqueado, não vou saber definir muito bem. E havia muitas vozes nesse lugar. E era uma mistura de louvor, de oração, de gente falando, era muita gente, era muita coisa. Aconteceram outros detalhes também que eu guardo muito para mim, esses detalhes. Mas dali
eu me via em outros lugares. De repente eu apareci numa praça, tentando falar de Jesus para dois jovens. Eu lembro os detalhes, assim, numa mesinha de bar, e os jovens tomando Coca-Cola. E a Coca-Cola era até de vidro, daquelas KS, né, que o povo fala. Eu tentava falar com eles, eles não me ouviam. E eu ficava desesperado, aquela força que eu sei que era Deus, que era o Espírito Santo de Deus me levando, me tirou dali, me levou para outro lugar. E assim ficou. De repente eu voltei ali, né? Eu estava caído no chão. Quando eu abri os olhos, eu acordei. Eu lembro que eu sentia uma eletricidade no meu corpo, né? Eu sentia uma coisa que passava de uma ponta a outra, assim, das minhas mãos, que eu estava caído com os cotovelos assim, estava todo arranhado, porque eu devo ter caído com muita força, mas eu não sentia dor nenhuma. E quando eu fui abrir, que eu olhei, na verdade, eu abri meus olhos, eu estava embriagado, totalmente embriagado. Eu me lembro que a ministra de louvor, a pastora Vilma, que eu tenho um amor muito grande por ela estendia as mãos assim, orando por mim, e o povo chorando, aquele mover na igreja, aquele louvor do Diante do Trono, né, águas purificadoras, eles cantando na hora. E quando eu olhei ao meu redor, eu falei assim, Deus existe. Eu falei dentro de mim, eu falei, Deus existe, Deus existe. E quando eu fui abrir a minha boca para falar obrigado para Deus, aí eu senti as minhas pregas vocais sendo tomadas, né? E eu tentava falar em português e não conseguia. Mas uma coisa muito interessante, que ali foi a primeira vez que eu falei línguas, e eu tive a interpretação das próprias línguas que eu estava falando. Porque eu falava em línguas e eu entendia o que eu estava falando com Deus. Naquele momento ali eu sabia o que eu estava falando, mas não saía o que eu queria verbalizar em português. Saía em outras E o línguas, que né? falar?